pessoal, sejam bem-vindos, família Kadosh, a mais um episódio do nosso Eco Podcast, feito com muito carinho para todos vocês. Eu quero saber se vocês estão acompanhando, se vocês já assistiram os episódios anteriores. Se você ainda não assistiu, corre, acompanha conosco aqui todos os episódios do nosso podcast, porque tá bom demais. E este próximo podcast não poderia ser diferente, com convidados ilustres. Então vamos acolher com muita alegria os convidados deste dia para este novo episódio que aqui se inicia. Então vamos acolher com muita alegria os nossos irmãos Alex Lopes. Quem é você? Olá, né? É uma alegria estar aqui. Como a Najara falou, meu nome é Alex, sou casado, ainda temos um filho, né? E sou discípulo do reino, né, na comunidade Kadosh. E é uma alegria estar aqui, né, partilhando a vida, né, partilhando a história de Deus sobre nós neste novo episódio do Eco, né, na comunidade, que possa nos amadurecer e nos enriquecer, mesmo que neste pouco tempo de partilha que temos, né? Então, amém. Amém. Então vamos acolher nosso próximo convidado, que é a nossa irmã querida Dani. Se apresente aí, Dani. Olá, gente. É uma alegria muito grande. Agradeço demais, né, o convite e a oportunidade de estar com pessoas tão especiais. Então, meu nome é Daniele, né, como a Najara falou. Sou membro de segundo vínculo da comunidade Kadosh e vamos juntos nesse episódio, né? Vamos em frente, vamos em frente. E o tema, né, para esta nossa partilha do nosso novo episódio aqui do Eco, né, este podcast abençoado. Então, o nosso tema desta partilha é o homem e o tempo. O homem e o tempo. Nossa, é até difícil, né? A gente falar de tempo. Porque a nossa humanidade, ela é eufórica. A nossa humanidade, ela é totalmente imediatista. A gente quer as coisas para ontem, na verdade, para antes de ontem, né? E da nossa forma. Então, falar de tempo é algo que mexe muito no íntimo do nosso ser, porque vai muito de encontro com a nossa realidade ferida, né? Com toda esta velocidade que a gente quer que a nossa vida siga, que os nossos planos sigam. E na maneira que eu ia meditando acerca desse tema, eu acho assim que é quase que impossível a gente falar de tempo, da paciência que precisamos ter em relação a tudo, né, que nos cerca, ao tempo em si, às esperas, sem a gente falar da vida de Jó. Nossa, eu ia me recordando, né, de todo o livro de Jó, da trajetória de Jó, ali das lutas de Jó. A gente costuma falar, meu Deus, dá-me a paciência de Jó, porque realmente ali foi um homem paciente, né? E assim, né, para a gente iniciar aqui, né, nossa partilha, nosso podcast, este novo episódio, né? Para que a gente possa falar um pouco acerca desta impaciência nossa em relação a este tempo, né? Seja ele qual for, seja o objetivo qual for. A gente é impaciente com aqueles planos que o Senhor tem para nós, a gente é impaciente com os nossos objetivos pessoais, profissionais, físicos, né? Tudo. Então, assim, para iniciarmos, né? Falar desta nossa impaciência de esperarmos o momento certo de cada coisa, e principalmente do agir de Deus em meio a nós. Alex? Assim, né, quando a gente fala de tempo, a gente fala sempre do início da nossa vida, né? Nós sempre somos reféns do relógio. E nós aprendemos, né, aqui que nós temos o tempo Cronos, né, que é o tempo do qual nós temos os prazos em nossa vida, né? Quando a gente é criança, a gente tem um tempo para tomar vacina, né? Então, periodicamente, num tempo estabelecido, a gente tem que tomar esta vacina para prevenir tais doenças. E o tempo vai crescendo, né? A gente vai entrando na escola e aí a gente tem um ano para aprender aquele conteúdo. Então, o tempo para nós, seres humanos, é um prazo, né? Então, o tempo que é o de Deus, nós aprendemos também que é o Kairos, que é um tempo da graça. Para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Jesus, na própria palavra, diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim.
Então, para Deus, o tempo é diferente do que para nós, né? Então, quando a gente fala de tempo, a gente quer, no relacionamento com Deus, que seja um tempo parecido com esse, estipulando prazos. Eu tenho um prazo para isso, né? Tenho um prazo para resolver aquilo, e quero que Deus, segundo os meus planos, os realize neste prazo que eu dou, né? Sendo que o tempo de Deus, ele se difere do nosso. E a gente, com o tempo, vai amadurecendo isto, de que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Nos últimos dias, a gente vem meditando sobre isso, em uma das palavras que tem na Bíblia, né? Em Eclesiastes 3, fala muito, né? Há um tempo para tudo nesta vida, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de crescer, e a gente vai compreendendo as coisas segundo o tempo de Deus, conforme o amadurecimento da nossa fé, né? Isso, verdade. O Alex falava e eu lembrava no Salmo 40, né? Salmo 40, Davi, ele começa falando, né? Ele termina, na verdade, o Salmo falando: Senhor, não se demore no seu tempo, né? Seja rápido, né? E Davi, ele vai durante todo este Salmo, né? Dizendo que o Senhor, que ele chamou pelo Senhor na sua espera e que o Senhor se inclinou para ele, que o Senhor escutou o clamor que ele fazia, né? No seu coração. E assim, durante todo este tempo, né? Quando nos é proposto qualquer espera, né? Seja em um processo mais demorado comunitariamente, seja em respostas, né, que nós deveremos ter, seja em trabalho, como a Najara falava, nas nossas faculdades, nos nossos empregos, bater metas ou não, né? Então, assim, todo este tempo, né, nos é colocado essa insegurança, né, essa incerteza realmente que o tempo nos dá, né, que nós temos a sensação, né, durante todo este tempo de espera. E Davi, ele fala justamente por isso, sobre isso, que Deus, ele se inclinou para ele e escutou o seu clamor, né? Eu acredito que essa é uma das maiores certezas que nós devemos ter durante o nosso tempo de espera, né? Que o Senhor, ele se inclinou por nós na manjedoura, ele se inclinou por nós na cruz, e ele não é alheio ao nosso tempo, ele não é alheio ao sofrimento que muitas vezes o tempo traz, né, que esse processo de esperar traz também para nós. Sim, sim. E é incrível, porque a gente tem esse defeito, esta mania de exigir de Deus que o seu tempo seja o nosso tempo, né? E a gente tem até um dizer popular, né, que fala assim: Deus não demora, ele capricha, né? Mas só que Deus realmente, ele não demora, né? Realmente ele capricha, mas não demora porque não é o meu tempo, é o momento certo, né? O Senhor realiza todas as coisas no momento certo. Então a gente é muito apressado nas coisas, né? No nosso dia a dia a gente tem um horário para chegar no trabalho, aí tem um horário para sair, aí tem um horário para ir buscar o menino, tem um horário, e para tudo a gente vai tendo horário, e a gente pensa que o Senhor vai agir assim, desta forma. Isso eu falo para tudo, né? Às vezes, eu não sei pelo que as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo hoje estão passando, mas com certeza eles estão passando por alguma luta, né? Você falava a respeito acerca da dor, do sofrimento, que o Senhor não está alheio neste tempo. Com certeza eles estão passando por batalhas, estão passando por lutas, e muitas vezes eu já cometi este ato, né, de Senhor, nunca vai passar essa luta, essa dor nunca vai passar, esse sofrimento nunca vai acabar, né? E a gente vai ali questionando o Senhor: por que eu estou passando por isso? Porque isso não acaba, esse sofrimento não acaba, ou então a minha graça que ainda não chegou, aquele clamor que eu faço, tu não está ouvindo o meu clamor, por que isso ainda não chegou? E a gente vai cobrando o Senhor de coisas, né, que nós queremos no nosso momento, no nosso tempo, né? Seja uma graça pessoal, uma cura física, um emprego, né? Algo, a gente vai cobrando do Senhor rapidez, sendo que o Senhor está ali. Calma, né? É no meu tempo. Como diz a palavra, há um tempo para viver, um tempo para morrer, um tempo, né, para plantar, outro para colher. Não está no tempo ainda, mas a gente tem esta mania, né? Este erro de estar ali exigindo do Senhor que as coisas sejam no nosso tempo, no nosso mover,
Não é verdade? Sim. Enquanto a Najara, né, e a Dani falava do Salmo 40, né, de Davi, né, onde ele fala, esperei no Senhor, e ele se inclinou, né, e a Najara falando justamente dos sofrimentos que nós passamos na vida e nós queremos pular o sofrimento, né? Não quero passar esse momento, eu não quero ver, só que esse momento acontece na vida de todos, e Deus, né, como a Daniele citou, ele não é alheio à nossa dor, e não é alheio à nossa impaciência. Ele entende, né, a forma como nós vivemos. E me recordei do evangelho, né, da ressurreição de Lázaro. Né? Neste momento, quando Jesus chega, Maria chega para junto de Jesus, se prostra diante dele, olha, Senhor, se tu estivesse aqui antes, né, ele não teria morrido. Então, é aí mais uma prova, né, do tempo de Deus quando ele é diferente do nosso. O tempo de Lázaro, o tempo de Jesus não ter chegado naquele momento, Lázaro morreu. Mas com Jesus, ele que é o Senhor do tempo, ele pode tirar e dar a vida no tempo dele. Então, Maria era como se ele dissesse, olha, se tu tivesse aqui ontem, se tu tivesse chegado meio-dia, ele não teria morrido. E Jesus chegou 4 dias depois. Então aí há um lapso temporal, né? E aí Jesus, eu não sou... Jesus, ele chora, ele se comove e diz, olha, ele irá ressuscitar para a glória de Deus, né? Então, isso que nós estávamos partilhando é algo muito forte. E que quando a gente pense, né, que há uma demora, né? A gente tem outros ditados, né? Deus tarda, mas não falha. A demora é para nós, mas o tempo é de Deus, né? A gente pode pensar, a gente pode duvidar de que Deus não está agindo em nosso favor, mas as coisas, elas acontecem em nossa vida conforme o tempo de Deus, né? Então que a gente possa acolher isto em nossa vida e ser provado na nossa paciência, né? Paulo diz que o amor, ele tudo espera, ele tudo suporta. Então, cabe a nós se educar a cada dia para esperar no tempo de Deus em relação a nós, né? E a tudo que acontece na nossa vida. Nós também esquecemos muitas vezes diante da espera que a espera é um tempo oportuno. Né? A espera é um tempo que nos leva à maturidade. Sempre escutei isso da minha formadora e eu nunca esqueço, né? Que a espera é maturidade. Vocês têm filhos, né? E eu lembrava muito disso quando eu pensava no tema, né? Se a gente imaginar uma criança, por exemplo, que pede um peixinho, né, para os pais, mas o peixinho ele precisa de cuidados, né? Ele precisa ser alimentado, a água precisa ser trocada, precisa de tudo isso. E assim muitas vezes é Deus conosco, né? É como se ele tivesse para nós um presente que nós não temos capacidade de cuidar, né? Então, muitas vezes esse tempo será tardado de acordo com as nossas capacidades, né? E a espera, ela nos leva a esta maturidade. A maturidade é essencial para viver aquilo que ele tem determinado para nós, dentro das promessas que ele tem determinado para nós. E acontece que nós questionamos essa espera porque nós estamos numa perspectiva humana. Nós não conseguimos olhar pela perspectiva dos planos de Deus. E quando nós não colocamos e nem damos a possibilidade dessa visão, né, para nós mesmos, nós não nos abrimos a essa possibilidade de visão, nós nos limitamos. No sentido de que esta é a minha visão e é humana, humanamente eu penso assim, e sempre será assim. Eu não dou nem a possibilidade da dúvida para Deus, né? Eu nem deixo, Deus, será que realmente é isso? O que é que tu precisa de mim? Muitas vezes nós nem nos questionamos. Nós só pensamos, é isso aqui, eu preciso disso agora. Né? Nós não damos oportunidade para enxergar pela perspectiva de Deus e pensar, Senhor, o que tu desejas de mim nesse momento? O que eu preciso mudar, o que eu preciso viver, qual a trajetória eu preciso percorrer no tempo de espera para que eu consiga aquilo que tu tem determinado para mim como promessa. Né? Nós não nos questionamos e uma grande verdade, né? Esperar não é estar parado. Esperar é caminhar na direção daquilo que Deus tem prometido para nós. E às vezes nós encaramos o tempo de espera como um tempo que é parado, como um tempo que nós não vivemos, como um tempo que nós não crescemos, que estamos simplesmente lá, vivendo, mas não crescendo. E é exatamente o caminho oposto, né? A espera é esse caminho de maturidade, a espera é esse caminho de crescimento para receber, então, o peixinho que a gente pediu para Deus, né? Para, então, conseguir cuidar desse peixinho e conseguir que ele cresça, que ele viva, que ele
chegue à vida que ele tem determinada para ele. Isso é um processo, né? É um processo que... Qual é a diferença, né, daquelas pessoas que caminham com Deus e aquelas pessoas que não têm essa intimidade, né? Os dois vão passar por provações. Mas aquele que não caminha com o Senhor vai olhar para a dificuldade e vai dizer: olha isso, e se martiriza, né? E murmura, que é um grande erro nosso, a murmuração, e murmura, e se questiona, e se desespera, né? E o mundo vai acabar. E quando nós caminhamos com o Senhor, a gente olha para todas aquelas dificuldades e isso aqui eu preciso melhorar. Eu estou passando por isso, Senhor, porque tu precisa trabalhar em mim. E é aqui, neste momento, que eu vou atingir a mudança, a transformação que tu deseja realizar na minha vida. Hoje, se a gente olhar para trás, né, para a nossa caminhada, a gente vai ver, meu Deus, hoje eu entendo por que eu passei por aquele momento. Na minha vida comunitária ou de forma particular, a gente vai entender. Nossa, eu passei por aquilo porque hoje eu precisava ter este pensamento, esta maturidade, este relacionamento com o irmão ou com um familiar. A gente vai conseguindo entender o porquê que passamos por aquilo. Qual é para onde que a dor me levou, né? E eu até estava lendo, né, a imitação de Cristo e fala assim, né? Deus e Senhor meu, vejo como me é necessária a paciência, porque nesta vida acontecem muitas adversidades. Então, assim, muitas adversidades vão acontecer diante de nós e é necessário ter esta paciência em Deus e esperar em Deus, porque vai acontecer coisas que nós não temos o domínio. E se nós não esperarmos em Deus, a gente vai fraquejar, a gente vai duvidar deste zelo, deste amor, deste cuidado que o Senhor tem conosco, e a gente vai perder a oportunidade de amadurecer e de transformar. E segue dizendo, né? Com efeito, quaisquer que sejam os esforços para assegurar a minha paz, não pode a minha vida decorrer sem luta e sem dor. Se a gente olhar para a nossa vida e achar que tá difícil, tá difícil. Então vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para a vida de Jesus. A vida de Jesus em nenhum momento foi fácil, foi martírio. Ele foi para a cruz, né? Vamos pegar aqui Padre Pio. Nossa, a gente ia ter que passar 3 dias aqui falando de todo o sofrimento que São Padre Pio passou para que o evangelho fosse anunciado, para que o outro conhecesse a graça abundante de Deus, né? Ele se deixou usar, se deixou levar. Vamos falar de Santa Giana, nossa, mártire. Então, a gente olhar para a nossa dor e a gente ainda vê o quanto ainda Deus ainda é de tanta misericórdia para conosco, né? Então, muitos santos aí se doaram para que hoje nós estivéssemos aqui livremente, abertamente falando do evangelho que salva, né? Então, é por isso que eu gosto muito de ler sobre os santos, de estudar, porque a gente tira deles um impulsionar de que, nossa, é possível viver esta vida de santidade, ecoar na humanidade, doando a minha vida, mesmo que seja uma vida de sofrimentos e de espera e de escuta, né? É uma via, né, que a Dani citou, né, é que enquanto nós esperamos, não simplesmente parados, né? Nós esperamos crescendo e toda esta espera gera em nós amadurecimento, saber, vou falar aqui de algo comum, né? O futebol, né? No futebol, alguns técnicos dizem o seguinte: a gente tem que aprender a saber sofrer. E quando é que ele diz isso, né? Quando ele está à frente no placar, ou então quando ele está empatado e o outro time está exercendo uma pressão muito grande sobre ele para fazer o gol, o objetivo do futebol. E ele diz, olha, a gente tem que saber sofrer, aprender a sofrer. O que é? É saber suportar aquele momento para no tempo oportuno, a gente possa atacar e conseguir o nosso objetivo. Então, enquanto nós estamos esperando, nós estamos suportando aquilo dali, mas suportando com o olhar nos detalhes da nossa vida, né? Algumas pessoas dizem que o Senhor nos ensina a observar as dores do nosso tempo que eu digo assim, daquilo que nós estamos vivendo. Então nós vamos suportando aquela dor, mas as observando, para que quando a gente tem um entendimento do porquê que vivemos aquilo, a gente possa dizer, olha, hoje eu sei
por que eu passei por aquilo. Hoje eu sei como Deus quis me educar naquela situação, porque nós soubemos suportar. Se todo sofrimento a gente pular ou a gente apertar, quem assistiu o Clique, né, aquele filme Clique, que todo momento infeliz para ele pulava, ele acelerava, sendo que a nossa vida, ela faz parte dela esses momentos que nós não gostamos. Se você no seu trabalho só fizesse aquilo que você gostasse, você não ficava em trabalho nenhum, né? Por mais que aquele trabalho seja a sua vocação profissional, há detalhes e há burocracias que talvez você não queira viver. Né? Então, assim, é também no nosso caminho de entendimento da vontade de Deus sobre nossas vidas e sobre aquilo que nos rodeia. A gente tem que ter paciência e esperar e observar os sinais do tempo. Né? Na plenitude dos tempos, Jesus veio até nós. Então, foi observando os tempos daquela época, daquele momento que, olha, este é o momento. Foi anunciado, mas ninguém sabia quando. E na plenitude, sim, este é o momento. Então Deus, né, como no exemplo citado pela Daniele, nos prepara para viver algo ou para nos presentear com algo. E é preciso saber suportar a espera, acreditando, confiando, tendo fé de que Ele é o que tem o melhor para nós, né? Falávamos, né, sobre essa questão da maturidade, né, e o conhecimento de si é algo que é muito importante nesse processo de espera, né, conhecer a si, porque muitas vezes nós encaramos esse processo de espera de realmente como uma solidão que existe, né, no processo da espera, porque nem sempre estamos acompanhados no processo de espera. Há processos que nós vivemos sozinhos e há processos que nós vivemos, claro, juntamente com outras pessoas, mas de forma geral, os nossos processos de espera nós vivemos sozinhos. E muitas vezes nós achamos que a solidão, essa dor é algo que deve ser combatido em nós. E nem sempre uma solidão ela deve ser combatida, porque há solidões que são necessárias para o nosso crescimento, para que nós possamos nos conhecer. Eu li um artigo, lembrei agora, que diz que o homem moderno ele é um fugitivo. Ele é um eterno fugitivo. Um fugitivo de si, um fugitivo de Deus, um fugitivo dele mesmo, do que ele tem guardado no próprio coração. Né? Ele prefere estar longe, ele prefere fugir das situações, a estar nas situações e conhecer a si mesmo. E por assim também conhecer a Deus. Né? Então, nós estamos muitas vezes em fuga o tempo inteiro. Fugindo de Deus como se não houvesse amanhã. Né? Estamos fugindo sempre dele para não estar nessa solidão. Que muitas vezes, e que na maioria das vezes, nos processos de espera, ela deve ser acolhida, ela deve ser até amada, né, por nós, para que esse conhecimento de si ele exista, para que esse conhecimento de Deus ele exista, e que esse caminho ele seja verdadeiramente direcionado. Como a Najara falava, existe uma diferença daqueles que estão em Deus e do que não estão em Deus. Ambos sofrem esperas. E essa diferença de ter um caminho guiado, muitas vezes é essencial. Né? De conhecer o caminho que é apontado, porque é Deus que aponta este caminho. É Deus que aponta para a experiência que está após a espera. A experiência que está pós o sofrimento, muitas vezes, né? Em situações muito difíceis, muitas vezes nós pensamos que não vai acabar nunca, né? A Najara falava disso. Nunca vai acabar, nunca vai terminar, vai ser para sempre. Mas este caminho, este processo é verdadeiramente, às vezes, aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque Ele poderia livremente curar uma pessoa. A pessoa caiu aqui, machucou, o Senhor vai lá, cura, usa de um irmão, cura. Mas existe o processo de cura e o processo de cura, ele tem algo a nos ensinar. Ele tem algo que nós devemos viver para que depois nós possamos também ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas também. E quando tu ia falando, né, eu ia lembrando de tanta coisa, né, na minha vida. Eu lembrei muito da minha espera, da minha gestação. Né? Nossa, foi muito tempo rezando, né? Muito tempo rezando. E, meu Deus do céu, não vinha, né? A graça não vinha, eu rezando e nada. E eu digo, meu Deus, chegou um tempo que eu disse, eu vou entregar para Deus, não vou mais, né, ficar aqui martirizando ansiedade, vai ser no tempo que Deus... E veio no tempo que Deus quis, né? E é tudo assim, né? Às vezes a gente quer que Deus dê um estralo, mas assim, e eu lembro tanto que quando
eu estava orando, né, para engravidar do Miguel, eu fiquei muito revoltada com Deus, porque eu já estava servindo a Deus. E eu dizia, meu Deus, eu te sirvo e tu não vai me dar esse filho, né? Porque eu achava que era moeda de troca o meu serviço, né? Eu vou servir a Deus porque ele vai me abençoar, ele vai me livrar de todo o mal, de toda investida do inimigo, porque eu vou servir a Deus, porque Deus vai, nunca nada vai me faltar, eu não vou ser ameaçada, perseguida, blasfemada, né? Sim, eu ser maior que Jesus, porque Jesus foi parar na cruz e eu não queria nem sofrer o tempo, a espera do tempo, né? Então, eu digo, meu Deus do céu, e eu me revoltei ali, né? Porque não foi no meu tempo, não foi do jeito que eu quis. Então, ali o Senhor foi me curando, assim, ei, peraí, que não é assim, não é no teu tempo, é no meu tempo, você precisa amadurecer, você ainda está muito imatura, não é dessa forma. E da mesma forma que a gente corre atrás, muitas vezes a gente se esquiva, porque às vezes é tempo de Deus e a gente foge. Você falou isso, que a gente é o eterno fugitivo. E eu lembro até também quando eu estava na época, né, a gente que é época jurássica, a gente fazia o discernimento dos ministérios. Você vai ser pastor, você vai ser servo, você vai ser, né? E eu digo, meu Deus do céu, eu morri de medo de ser servo. Porque o servo, o menino fazia tudo. O servo limpava o chão, o servo fazia tudo. O menino era o servo, meu Deus do céu, o servo sofria demais. E eu não queria, eu disse, meu Deus do céu, que eu não seja servo, pelo amor de Deus. Volta eu me embora para pregar, me embora até para cantar, e olha que eu não canto, mas só não quero. E o Senhor ia ali dizendo, você é serva, e me dava passagem, e falava através da minha pastora, e eu não sou servo, não sou servo. No final das contas, eu fui serva. Meu Deus do céu. Então, assim, o Senhor, às vezes, ele esfrega na nossa cara, assim, a gente diz, Senhor, outdoor, luzes, né, luminário, e ele faz isso e a gente ainda foge. Né? A gente é muito estranho, o ser humano é um negócio muito difícil, muito confuso, né? A gente quer de uma vez, quando vem a gente não quer, aí tem hora que quer, tem hora que não quer, tem hora que está acelerado, e o Senhor, ele tem que trabalhar isso em nós, né? Ele tem que exercer isso em nós, e é assim na vida comunitária, é assim no relacionamento com o irmão. A gente quer que o irmão seja do nosso jeito, que o irmão concorde sempre com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com que a gente age, a gente não espera o processo de amadurecimento do irmão e a gente vai nesse negócio, meu amigo, a gente vê a ovelha, né? Vocês são pastores, vê as ovelhas, oh meu Deus, podia estar bem ali já, mas não tá, mas a gente não lembra do processo, tem o processo, né, de ele viver aquilo, aí fica, essa ovelha podia estar melhor, podia estar desse jeito, oh meu Deus, não acordou para aquilo, e vocês pregando outdoor, mas é assim que vai sendo esse tempo, e o processo da espera é isso, alimentado até em nós como pastores, né? Alimentado em nós de ver crescer, do plantar, do regar, do tudo. Espera, sempre espera, né? Como aquela planta. Plantar também nos nossos irmãos, né? Esse senso e o entendimento da espera. Seja em qualquer coisa, com os filhos, no trabalho, como a Alex falava, e também, né, nos pastoreios, né? De acompanhar, de estar ali sempre próximo, né? A nossa missão, né? Outro ponto, assim, do tempo que eu vinha me recordando era justamente da pressa em viver a vontade de Deus, né? A gente vive à espera daquilo que Deus tem para nós, mas Jesus, ele gostaria muito que da nossa parte, em relação ao tempo, houvesse pressa em obedecer, houvesse pressa em que a sua vontade se estabeleça, em que o seu reino aconteça, né? Eu me lembrava da passagem que ele diz que, olha, eu vim por fogo à terra, e como gostaria que já estivesse tudo pegando fogo, né? Então, assim, Jesus, ele tinha aquela questão, mas hoje, neste momento eu tenho que passar por um batismo e tudo, porque de agora em diante as pessoas irão se dividir, porque optar pelo reino é optar por uma divisão, porque hoje nós vemos esta divisão. O evangelho nos diz algo, o mundo coloca pressão sobre este mesmo evangelho, querendo que a gente abra janelas para que estas coisas entrem. Eu me recordo muito, né, não um pedido, né, mas uma recordação da última ceia, quando Jesus, ele diz para Judas, Judas, o que tens a fazer, fazei-o depressa. E aí, para mim, esse ensinamento foi de não deixar para depois o seguimento de Jesus. Não permitir que o nosso tempo cronos fuja o tempo kairos, o tempo graça de Deus sobre nossas vidas. A gente vai querendo viver este tempo e deixando o que é de Deus para outro momento,
para outro tempo, quando Jesus ele pede, olha, rapidamente viva a minha vontade. E como Jesus, assim, ele falou isso para Judas sabendo que era a sua morte. Quantos de nós aqui queremos fazer algo apressadamente para viver a vontade de Deus, sabendo que não é aquilo que eu pensava ser melhor para mim, que nem ser servo, né? Em Isaías 55, né, Deus fala assim, olha, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, né? E estão muito distantes. Então, Deus, ele pensa por nós, mas para que a gente entenda qual a sua vontade, é necessário que apressadamente, no nosso tempo, a gente volte, né, o nosso olhar para ele, para que ele nos mostre o caminho, né? E a gente tem essa sensibilidade de entender que o caminho que é ele que tem para nós, né? E não é o nosso que temos de mostrar a ele, Senhor, é dessa forma que eu quero, né? Me bote para cantar, eu nem canto, mas me bote para cantar, me bote para fazer outra coisa, né, que eu faço, mas o tempo é dele e a oportunidade é ele quem vai nos conceder, se apressadamente buscarmos ouvir a sua voz, né? Então, esse outro fator do tempo que é importante na nossa vida, a pressa em lhe obedecer, a pressa em lhe buscar, né? Sem dúvidas. E assim, essa pressa em encontrá-lo também, né? Encontrá-lo nas nossas vidas, porque por tantas vezes, né, nós estamos procurando nas outras pessoas, nos processos de outras pessoas, na vida de outras pessoas, as chancelas para não viver os nossos, né? Para não viver os nossos processos, para não viver as nossas esperas. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes olhamos para a vida do irmão e dissemos assim, mas ele passou desse jeito por essa situação. Né? Aí você, pois eu vou fazer igual o irmão, porque se ele passou, eu passo também. E a gente esquece que nós temos a nossa singularidade diante de Deus, né? Deus, ele tem para nós um plano perfeito, único, exclusivo para nós, que nenhuma outra pessoa é capaz de viver, somente nós, né? Então nós vamos buscando na vida dos outros irmãos aquelas coisas que nós queremos viver, ou as chancelas, as certezas, para que nós possamos aderir também dentro dos nossos processos. E esquecemos de procurar na vida da única pessoa que deveríamos procurar, na vida de Jesus. A única vida que deveríamos procurar. A única porta, né? A única porta. O único local seguro que nós precisaríamos recorrer, que seria a Jesus. E estamos procurando no mundo coisas que são tão passageiras e esquecemos de procurar sempre no lugar certo, que é ele, né? Amém, amém. Então, né, fica por aqui. Que coisa boa. Que coisa boa, porque os outros, né, Alex, eu entendi. Vou defender, só hoje, tá? Só dessa vez. Vou defender, viu, Alex? Eu sei que você falou isso porque, né, ainda bem que acabou, porque o povo já, né, acolheu tudo aquilo que a gente falou. Graças Deus já fez, né, em nome de Jesus. No tempo dele, ele fez. No tempo dele. Amém. Então, agradeço muito a vocês, meus irmãos, pela disponibilidade, por estar aqui conosco, né, neste episódio estourado. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a missão de vocês, a vida de vocês. Amém. Que Ele possa, neste momento, vir fortalecendo, encorajando e que a gente possa cada vez mais ecoar na humanidade a palavra do Senhor, a possibilidade de viver uma vida santa aqui na Terra. Então, muito obrigada, que Deus abençoe imensamente. Agradeço a você que ficou conosco até o final deste episódio. E, claro, não deixe de compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra que hoje nós partilhamos aqui. Então, muito obrigado. Se você não é inscrito do nosso canal, se inscreve para você ficar por dentro de todos os episódios do Eco, porque é bom demais. Então, que Deus abençoe, que Deus possa alcançar o mais íntimo do seu ser e tenha fé e paciência no tempo de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Vamos dar um tchau pra galera? Tchau. Tchau. Obrigada.